Fala galera, sejam bem-vindos ao último MTCast de 2023. Então, já de antemão agradecer a todo mundo que curtiu nosso podcast esse ano, que ouviu, batemos recordes de novo esse ano de plays no nosso podcast. Então, tanto que ouviu a gente pelos agregadores de podcast, quanto também viu a gente pelo YouTube. Então, já agradecer. Para o ano que vem tem muita coisa boa vindo aí. Começo de janeiro a gente está de volta. E para encerrar esse ano, a gente trouxe a Adriana Tabosa, que é a presidente da ABCD, a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem. O objetivo desse podcast aqui é informar vocês. Então, nesse podcast se juntaram a mim a Paula Zamboni, que é atleta amadora, mãe empresária, e ela fundou, junto com a Paty Mendes, minha amiga, que já passou aqui também pelo MTCast, uma campanha em prol do jogo limpo, que é o movimento do Eu Quero Ser Testada. Então, a Paula explica um pouco disso no episódio, então quero que vocês prestem bastante atenção nisso também. A gente vai deixar todos os links aqui para o grupo do WhatsApp do Quero Ser Testada, e todo esse movimento do jogo limpo a gente explica no podcast. E minha amiga já de outros carnavais, outros podcasts e também da coluna que elas têm aqui no Mundo Tri é a Ana Bonetti, Mulheres do Tri. Então, a Ana já tocou alguns podcasts aqui para vocês. E agora estamos nós três juntos para conversar com a Adriana Tabosa. Então, foi um papo muito legal, muito informativo. Eu, de verdade, aprendi demais. A gente está aqui no dia a dia, a gente estuda, mas muitas vezes a gente fala algumas informações que também vão mudando, nada é estático. Então, o objetivo desse podcast foi até a Paula me ligou, falou, cara, tem algumas coisas que a gente pode melhorar nessa comunicação, coisas que você informou que acho que mudaram. Então, tomei um puxão de orelha da Paula. Então, trouxe a Paula aqui para me ajudar nesse podcast, Ana também. E porque elas têm um ótimo relacionamento ali com a Adriana Tabosa, e a gente colocar também o Mundo Tri à disposição da BCD para isso, para a gente educar cada vez mais, para a gente ter um esporte cada vez mais limpo, é o jogo limpo. Então, a gente conversa muito sobre esses vários detalhes, como funcionam as listas, qual a diferença, existe diferença do atleta amador, o recreativo do atleta profissional. Então, a Adriana explica muito bem isso de uma forma muito didática. Então, foi um episódio sensacional, que não deu vontade de terminar. Então, a gente já deixa aqui gravado que a Adriana vai ter que voltar algum dia para a gente falar de mais coisas. Então, convido vocês a ouvirem esse podcast e aprender demais nesse nosso último episódio de 2023. Antes da gente seguir para o episódio, falar do nosso patrocinador, a Dux. Então, agradecer a Dux aqui, ó. Tava tomando o wheyzinho da Dux aqui, ó. Pronto. Adoro esse negócio aqui, é viciante esse negócio, que a gente estava aqui em gravação, não deu tempo muito de parar. Então, a Dux, nossa parceira, os melhores suplementos aí para o seu endurance, toda a linha. Em breve a gente vai fazer um vídeo também explicando a diferença de alguns suplementos aí, até que eu usei em provas. Então, agradecer a Dux aí pela parceria já em 2023, que continua em 2024. Fala do MT Club, então, se você gosta do conteúdo do Mundo Tri, quer apoiar o Mundo Tri, então você pode virar um membro do MT Club, onde você vai ter acesso a vários benefícios, ao nosso grupo de WhatsApp. A gente mata muita coisa lá e sabe de coisa antes de todo mundo, então ajuda a gente a montar as pautas também. Tá? Então, no YouTube, do lado do botão inscreva-se, tem o botão Seja Membro, ali você vai ler todos os benefícios que o membro tem. É o valor de um gelzinho por mês. Você pode contribuir com o Mundo Tri para a gente gerar cada vez mais conteúdos para vocês. Vou deixar o link também na nossa camiseta, boné, mochila, enfim, tudo que a gente tem aqui no Mundo Tri. E, de novo, agradecer a todo mundo por mais um ano espetacular de 2024. Segura que vem muita coisa por aí. E agora, sem mais delongas, vamos para o MTCast com a Adriana Tabosa, presidente da ABCD. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um MTCast. Hoje temos uma convidada muito, muito importante. Já aprendemos muita coisa nesses 15 minutos aqui de aquecimento. Já tomei alguns puxões de orelha, mas apresentar aqui a Adriana Tabosa, presidente da ABCD, a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem. Adriana, te agradecer a presença aí no nosso podcast. Muita coisa para falar, né? Muito obrigada pelo convite. Antes de mais nada, Gabriel, Paula, Ana, é sempre um prazer poder conversar, poder falar sobre esporte, sobre integridade, sobre jogo limpo. É o meu papel, é o nosso papel. Então, vamos em frente. Minhas duas co-hosts aqui no programa, a Paula Zamboni e a Ana Bonetti, que você já conhece aqui de outros carnavais, aqui, outros podcasts. Então, explicar para a galera um pouquinho a dinâmica. Eu vou começar, elas vão começar, depois elas vão tocar um pouco, enfim, todo mundo vai falar um pouquinho. A gente dividiu a pauta aqui, então, para a gente também ser fiel ao tempo. Da Adriana, começo eu, depois as meninas vão assumindo. Adriana, para começar assim, geralzão mesmo, o que é a ABCD, atribuição, hierarquia e principalmente, né, a WADA, como é que funcionam essas estruturas todas? Vamos lá, vamos fazer um resumo dessas
sopas de letrinhas que a gente tem, não só na política mundial antidopagem, como também na administração pública. Como você falou, a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem é a organização nacional antidopagem no Brasil, a única reconhecida pela Agência Mundial, responsável por padronizar e harmonizar todas as regras relacionadas à antidopagem. Então, como a gente precisava ter uma organização antidopagem independente, quando levantamos a nossa candidatura para os Jogos Rio 2016, a Agência Mundial veio com essa exigência. Precisamos de uma organização que seja independente. Naquele tempo, o controle de dopagem no país era feito de forma descentralizada, parte pelas confederações, pelo Comitê Olímpico do Brasil e também por algumas entidades esportivas, como a CBF, por exemplo. Então, o que eu quero dizer com isso? Que, para que ela se enquadrasse naquele regulamento, a gente precisava ter uma entidade que fosse independente das organizações esportivas. Então, o governo, né, tendo a obrigação de cumprir com esse requisito, estudou alguns modelos, em especial da Austrália e de Portugal, e chegamos ao modelo que era vinculado ao governo federal. Esse modelo era aceito, é aceito, pela Agência Mundial, e foi daí que surgiu a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, que nada mais é que o braço operacional da Agência Mundial no Brasil. Nós somos responsáveis por gerir resultados, fazer todo um trabalho de educação, trabalho de testes, trabalho de autorização de uso terapêutico, ou seja, levar para a sociedade os serviços que permitem que o ambiente esportivo esteja protegido em relação à política mundial antidopagem para todos os esportes e entidades signatárias. Em resumo, é isso. O texto ficou bonito, ficou bonito. Mas agora uma dúvida minha aqui vem de cima. Então, o ADA que define, por exemplo, essa semana agora, né, tivemos uma atualização da substância. É o ADA que decide e vocês aplicam. Exatamente. Na verdade, a Agência Mundial ela tem um grupo de especialistas, né, que trabalham anualmente na reformulação e na atualização da lista de substâncias e métodos proibidos, documento emitido pela Agência Mundial, que tem caráter mandatório por todos os países signatários. Então, a obrigação da ABCD é pegar essa lista e aplicar esta regra em território nacional. Então, a ABCD traduz essa lista, obviamente, para o português, para ela se tornar um pouco mais acessível, em que pese ser em termos científicos, mas ela é interessante de se conhecer, é um documento mandatório, assim como outros documentos emitidos pela Agência Mundial, e ela tem aplicação no ano seguinte em que ela é emitida. Então, a gente teve agora, em outubro, a publicação da nova lista, que vai começar a sua vigência em 1º de janeiro de 2024, com algumas mudanças importantes no cenário esportivo. Rapaz, substância, vou deixar para ela, porque eu já roubei a pergunta dela, vou tomar puxão de orelha depois, ela vai tocar isso aqui depois. Mas a gente estava falando um pouco no aquecimento sobre, você falou da diferença do atleta recreativo, né, você chamou de recreativo, e o profissional. A ABCD trabalha com esses dois públicos, é o esporte no geral, o foco da ABCD é mais o atleta profissional, como é que funciona? O foco de atuação da ABCD é o esporte. O bem protegido é o atleta. O que eu quero dizer com isso? Que onde tem esporte competitivo, a ABCD estará presente. Se a gente está falando de atletas que competem em âmbito recreativo ou tido como profissional, são questões jurídicas que podem variar. Mas aqui o mais importante é a gente perceber o comportamento e a cultura de cada esporte. Porque até bem pouco tempo atrás, a gente só tinha atleta de fato profissional no futebol. Isso quer dizer que todos os demais esportes eram amadores ou recreativos? Não, isso aí a gente precisa avaliar comportamento, costume, a gente precisa avaliar como que cada modalidade, cada esporte se organiza. E aí, uma das frases que eu costumo dizer é a seguinte: para fins de controle de dopagem, não só educacional, mas também para teste, é importante perceber o seguinte: se você treina como atleta, compete como atleta, ganha prêmios como atleta, quem vai
dizer se você é um atleta que está submetido a teste ou não é a ABCD. Não adianta se valer de uma eventual não filiação ou de uma condição que não é a sua principal fonte de renda para se autodenominar atleta recreativo. Tá? Então, o nosso objetivo é proteger o ambiente esportivo. Se você está lá de forma competitiva, num esporte ou numa competição que tem a sua relevância, você será testado, você está submetido às regras, ok? Então, é por isso que a gente evita de primeiro plano dizer você é recreacional, você é atleta recreativo ou você é atleta profissional. Por quê? Porque a ABCD tem a obrigação de fazer uma análise de risco para a dopagem sobre todas as práticas esportivas. E é isso que vai determinar se a gente vai testar ou não, se a gente vai levar a educação ou não para o ambiente que, no papel ou que formalmente, não é caracterizado como profissional de fato. Mas a dopagem não está só no ambiente profissional. A dopagem está nas academias, ela está nas práticas, nos grupos menores de esporte, e o nosso alcance é o território nacional. Então, todos aqueles que praticam esporte como atletas estão submetidos às regras. É legal fazer esse disclaimer, porque o triatlo é um esporte que, com 99%, é de atletas amadores, recreativos, né? O número de profissionais é pequeno, então é interessante que é um grupo bem grande de atletas ali que podem ser testados. Atleta amador também, recreativo, pode ser testado fora de competição? Como é que a gente vê isso mais comum em atletas profissionais, né? Mas amadores a gente vê só no evento, né? Só no dia do evento, geralmente. Uhum. Qualquer atleta que pode ser submetido a teste, pode ser submetido a teste dentro de competição ou fora de competição, ok? Quando esse atleta, determinado pela ABCD, é inserido no contexto de risco ou num contexto de eventual possibilidade de teste, ele pode ser testado a qualquer tempo. E aí a gente, quando diz a qualquer tempo, é a qualquer tempo mesmo, 5 horas da manhã em casa, 10 horas da noite, e aí a gente vai fazer, como eu disse anteriormente, uma análise de risco para saber qual é o melhor momento, em que momento a gente tem que testar e por que que a gente tem que testar. E aqui a gente pode fazer, é muito interessante a gente exemplificar, porque na maioria das vezes, atletas que têm a intenção de fazer uso de substâncias proibidas, eles buscam informações de como chegar às competições, teoricamente, sem vestígios dessas substâncias proibidas. É por isso que é tão importante o teste fora de competição, e é por isso que é tão importante confiar se, eventualmente, naquela competição, não for ter aqueles testes que a sociedade às vezes espera que tenha, porque a gente quer ver aqueles atletas que serão campeões testados. Não significa que aquela competição não está sendo monitorada. Significa que talvez ali não seja o melhor momento para teste. Interessante. Aninha, você está no mudo, eu acho. Tá muito. Tá acostumado com esse negócio de Zoom ainda, né? Coisa nova, né? Quando eu estive na reunião aí na BCD, né, a gente comentou sobre as formas que a BCD atua, né? Pode ser pelo pódio, pode ser por esse monitoramento e também pode ser pela denúncia. Eu gostaria que você falasse um pouquinho deste procedimento de atuação, especialmente aí na questão da denúncia, né? De como a sociedade pode colaborar e como a gente deve proceder caso a gente queira fazer uma denúncia. É legal isso, porque a seleção dos atletas é um conjunto disso que você falou. Era muito comum a perspectiva, há alguns anos atrás, de que os atletas testados em uma eventual competição seriam aqueles que ficassem no pódio, né? Então, o que é importante a gente compreender? É que nem sempre o pódio diz para a gente a realidade, o retrato daquela competição. Muitas vezes, quando os atletas percebem a presença do controle de dopagem, esse resultado pode ser modificado de forma proposital para tentar escapar ou burlar essa regra. Então, a ABCD raramente faz um controle de dopagem baseado em resultado apenas. Então, você vai ver a gente indo em competições e
tendo a lista de atletas que a gente quer testar, independente da posição que eles fiquem na competição. Porque a gente já vai com um estudo prévio, que aí sim leva em consideração performance, né? Todo o desempenho que esse atleta vem trazendo na sua carreira nos últimos meses, em uma eventual denúncia. A gente tem um canal próprio, que é denúncia@bcd.gov.br, onde a gente levanta algumas informações e históricos de atletas. Toda denúncia ela é anônima, você tem a sua identidade protegida, independente se você se identifique ou não, ela sempre será considerada anônima, todas as informações ali são protegidas, e a gente precisa entender que é isso que direciona a nossa estratégia. Saber quem testar é um trabalho que também pode ter o auxílio da sociedade, porque é assim que a gente consegue enxergar onde estão os prováveis suspeitos ou onde há o maior risco de dopagem. Então, a gente faz um estudo preliminar, eventualmente, para decidir quem serão os atletas testados, em que momento eles serão testados, independente de posição em competições específicas. Só Até dar um porque Não, só ia falar, Aninha, assim, para a galera quando estiver ouvindo, a gente vai deixar na descrição do episódio esse e-mail, os links, enfim, tudo que a gente for falando aqui, a gente vai deixar na descrição para a galera depois também ter acesso, e depois a gente vai fazer o destaque lá também no nosso Instagram com todas as informações para melhorar cada vez mais essa parte educacional e informativa. Desculpa, Aninha. eu ia dizer que até porque a gente aqui está no mundo do triatlon, né? Então a gente conhece muito bem os atletas, quem compete, tudo. E a BCD, ela tem um campo de atribuição de todos os esportes. Então, né, quando a gente ouve aí, e essa proximidade com a BCD é tão importante, né? Quando a gente ouve, mas a BCD não fiscaliza. Mas aí você pensa na quantidade de esportes que existem, na quantidade de atletas que estão, como você disse, não na categoria profissional, mas competindo, né? E performando. E você pensa assim, não, e aí eu conheci a estrutura da BCD, conheci o número de servidores, né? Não tem como a BCD dar conta de tudo. E aí foi aquilo que a gente conversou. No que a sociedade e os atletas puderem ajudar, é muito importante, né? E Na uma coisa também. verdade, pode continuar, Ana, desculpa. Não, não, pode me interromper quando você achar necessário. Essa é uma mentalidade que eu acho muito importante a gente trabalhar junto no sentido de fortalecer certos conceitos. Não é porque existe um órgão responsável por regular a política que o único responsável por fiscalizar seja ele. Entende? Então, o que a gente precisa entender enquanto cidadão, praticante de atividade física, de quem é o interesse de ter o esporte limpo? É da BCD? Ou é seu? Ou é nosso? Então, se a gente tem um bem que a gente usufrui, a gente precisa protegê-lo. Então, é mais do que ajudar a ABCD, é fazer o seu papel. Não ser conivente com aquilo que você, como pessoa que valoriza o esporte em sua essência, gostaria de ter por ser uma praticante de atividade física ou de um esporte competitivo. É o nosso papel. É como você diz, às vezes, estando inserido no contexto daquele esporte, daquela disciplina, e quando eu digo esporte e disciplina, veja aí tantos e tantos degraus de intensidade que a gente tem. Eu tenho o atletismo, que é um esporte que se desdobra nos 100, nos 200, nos 400, com obstáculo, sem obstáculo, longa distância. Você percebe? São todos os saltos, são todos os... É tudo isso. E sobre tudo isso, o que a Adriana Tabosa, presidente da BCD, pode dizer e que você, como atleta que está inserido nesse contexto, pode complementar. Então, é um conjunto de informações e que a gente organiza, porque esse é o papel da BCD, organizar e coordenar, para que o ambiente seja limpo. Essa é uma responsabilidade minha? Não, essa é uma responsabilidade nossa. E esse é o princípio básico de qualquer política pública. E é por isso que a gente precisa sempre conversar, e quando a gente vê os resultados aparecendo, é muito comum isso. Quando a gente entra num assunto e que a gente entende melhor sobre ele, a gente pensa, puxa, que isso aqui é muito maior do que eu imaginava. Por quê? Porque ver de fora
apenas como aquele que espera os resultados, é mais simples, mas é mais decepcionante. Então, a gente precisa se apropriar desse protagonismo que a gente tem enquanto amante do esporte, enquanto pessoa que tem o esporte como motivo, né? Para a vida, para o nosso bem-estar, para o bem-estar da sociedade. E aqui eu peço a minha licença poética para estar falando dessa forma, porque eu, como professora de educação física, eu vivo isso, é a essência daquilo que eu acredito, né, em todos os meios, em todas as áreas. Então, a gente é muito mais forte junto, Ana. É por isso que essa responsabilidade é nossa, e ouvi-los é fundamental para que o nosso trabalho aqui dentro seja melhor direcionado. Sim, nós precisamos muito conversar e de todos vocês para chegar a trilhar o caminho certo, na verdade. E Tem que eu falar, faço. gente. Deixa eu falar, por favor. Você tem que falar. Ju, Fala. já deu meu tempo. Não, eu vou voltar para você, né? É que a Adriana, com o que ela acabou de falar, assim, ela me descreveu, sabe? Eu falei, eu preciso, porque depois, se eu voltar, não vai ter o mesmo efeito. É, o Adriana, eu acho assim, muito precioso a gente estar conseguindo fazer essa live aqui com o Mundo Tri, espalhar essa mensagem, porque é importante, mas a gente não sabia, ou a gente até hoje não sabia. Então, assim, eu fui essa pessoa que comecei a olhar algo que é muito precioso para mim e querer tomar conta e querer cuidar. Convidei uma pessoa que se dispôs a vir comigo e a gente teve uma surpresa, porque a gente falou: olha, eu vou lá na BCD, né? Mas e aí? Vou lá na BCD, né? Quem eu penso que eu sou? Foi isso. Vamos tentar, porque o não a gente já tem. E a gente foi muito bem recebido. E por causa dessa decisão muito bem tomada lá atrás, a gente conseguiu chegar até aqui, está trazendo você para falar para todo mundo. E o que a gente mais vê é isso: são atletas que ficam decepcionados, que ficam indignados, que falam, 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 mas as pessoas não se dispõem a fazer, e aí agora não tem mais desculpa. Agora a gente já está aqui abrindo que é isso, é possível, a ABCD está aberta e a gente precisa, né? É mais do que querer, a gente precisa fazer junto, a gente precisa se unir. A Então, gente, muito obrigada. eu trago algumas imagens, né, e algumas falas interessantes da sociedade. Sabe aquele filho que tem um pai e uma mãe? E hoje a gente luta muito contra aquela fala de porque o pai ajuda a cuidar, e a gente diz, não, o pai não ajuda, o pai tem a sua responsabilidade. É justamente isso, gente. O filho aí é o esporte, e ele é filho de todos nós, então todos nós temos uma responsabilidade, né, com esse bem maior. E o nosso trabalho, acho que mais do que fiscalizar, regulamentar leis, regras, sanções, suspensão, é trazê-los para perto. E sempre será um prazer trazer pessoas envolvidas e preocupadas com a causa. É isso. Obrigado pela provocação, Ana. Imagina. Eu só vou fazer o último sobre essa parte da denúncia, que foi algo que a gente também conversou na reunião e que me chamou bastante atenção, é que não é qualquer denúncia, né? Não é porque você acha que um atleta está se dando bem ou porque ele está indo para o pódio que isso vai ser averiguado pela ABCD, né? Eu fiz um paralelo naquele momento com a polícia, né? Não é toda denúncia que a polícia vai atrás, porque não existe. A polícia tem uma estrutura muito maior que a ABCD, né? Então, assim, são casos específicos que estão bem fundamentados, que você tem elementos, que tem fotos, né, Adriana? Você pode complementar, que você consegue, que você, por exemplo, acompanhou o desempenho porque treinava junto e você sabe, ou porque a pessoa falou. Então, não é só assim dizer, olha, essa pessoa está ganhando todos os pódios, então ela tem que ser testada, né? E é interessante isso, porque esse é um anseio, né? Uhum. Quando tem uma pessoa que vê uma eventual sinalização de dopagem, ela quer aquela resposta, e na cabeça dela a resposta imediata é: alguém, por favor, o potinho, por favor, seu xixi aqui, que é para a gente tirar essa prova agora. E a gente precisa entender que nós estamos lidando com direitos. E a gente, quando faz uma política pública, ela precisa ser bem direcionada, porque é o seu dinheiro, e o seu dinheiro precisa ser bem aplicado, entende? Sabe o que acontece muito? Atleta que perde
e faz, né, a seguinte conclusão, tira a seguinte conclusão: eu perdi, se eu perdi é porque ele está dopado, vou fazer essa denúncia. Então, nós temos denúncias dessa natureza também, que são vazias em conteúdo. Então, nós precisamos encontrar indícios que nos direcionem para o caminho certo. Então, quanto mais informação você traz para a ABCD a respeito das suas suspeitas, ou até mesmo do seu conhecimento, porque às vezes a pessoa sabe, a pessoa conhece de fato um caso de dopagem. Quando ela traz para a gente isso bem relatado, bem direcionado, o que vai acontecer é que a resposta vem mais rápido, entende? Então, não se inquietem se de repente a informação vem, se você traz a informação para a ABCD e não é uma informação robusta ainda, e a ABCD, antes de proceder com qualquer ação, precisa fazer apuração, entende? Porque já pensou se a blitz do Detran fosse assim? Eu entendo que o ideal é uma blitz em cada saidinha de festa, né? Blitz da lei seca, cada festa que tiver aí, bota um cone. E aí eu fico ligando pro Detran, vai ter uma festa aqui, minha sogra vai dar uma festa aqui, 30 pessoas, hein? Aí o Detran corre lá, blitz, blitz, cone, cone, cone. Não é assim. A gente precisa redirecionar, a gente precisa fazer a análise de risco para buscar coibir a dopagem num lugar onde ela vai ter um amplo impacto, entende? Então, como eu disse, são recursos públicos e eles precisam ser bem aplicados e, às vezes, essa aplicação não lhe atende diretamente, mas atende ao sistema. É por isso que é tão importante a gente confiar no sistema. E é por isso que eu trago vocês aqui, para que vocês conheçam, para que vocês entendam que é muito maior, é muito mais complexo do que aquele recorte que a gente tem de uma eventual realidade sobre uma situação de dopagem. Avisar para o pessoal de São Paulo que Detran é a CET aqui, que é aqui em São Paulo, galera. Eu sou de Brasília e a galera não conhece, é o CT, o pessoal do Rio é o SET. Aí pronto, a tecla SAP, tradução. Das substâncias, Aninha, você. Vamos lá. Vamos começar com a parte de substâncias. Também vou partir de uma correção que você fez quando eu estava aí na reunião e que eu acho muito válida, que eu, como criminalista, aí falei em substâncias ilícitas, e o termo correto nesse ponto não é, então gostaria que você fizesse a mesma explicação que você fez para mim, porque foi muito didática. É verdade, é porque muitas vezes quando a gente fala em substância proibida, a gente faz esse link com a questão legal, né? E quando a gente tem qualquer tipo de conhecimento em relação à lei, a gente tende a tratar como ilícito, que significa nada mais, nada menos que ilegal. Nem toda substância proibida para o esporte, ela é ilegal, ela é proibida na sociedade. Inclusive, a maioria delas não é. Então, a gente tem uma lista de substâncias e métodos proibidos que é composta aproximadamente por 400 substâncias, um pouco mais. E aí a gente tem ali substâncias que fazem parte do nosso dia a dia e que nem para comprar você encontra qualquer dificuldade. E você precisa entender que, apesar de não ter essa dificuldade, apesar de não ser ilegal, ela é proibida para o esporte. E aí a gente tem muitos exemplos, é por isso que eu brinco toda vez que a gente vai fazer uma ação educacional, eu pergunto quem já leu a lista de substâncias e métodos proibidos, e a maioria dos atletas me olha com uma cara de como diz, você tá doida, né? Por que que eu vou ler? Parece hebraico, né? A gente não entende nada. E eu insisto, eu falo, tem que ler e tem que ler várias vezes, porque você vai começar a ter intimidade com o instrumento. Você vai começar a perceber que a lista está muito mais no seu dia a dia do que você imagina. Então, você vai encontrar a testosterona, que certamente você já ouviu falar, a gestrinona, que certamente você já ouviu falar, o hormônio do crescimento, você vai ouvir falar no isometepteno, porque é um composto da duralgina, da neosaldina, você vai ouvir falar na prednisona e na prednisolona, que é um remédio muito utilizado, é um corticoide muito utilizado, não só por esportistas, mas por qualquer pessoa que tenha qualquer problema que deva ser tratado com medicamento. Você vai ouvir falar no salbutamol, no fenoterol, que a gente tem naqueles aerolins da vida, né, as famosas bombinhas.
Então, a gente tem de tudo. A gente tem a insulina, que na verdade, muitas vezes elas fazem parte do nosso dia a dia, da nossa vida, precisam, inclusive, fazer parte da nossa vida para que a gente tenha saúde. Então, não se furtem de entender. Ah, mas então não tem substância proibida? Tem substância proibida e tem substância ilícita, porque a gente também tem ali a cocaína, a gente tem também o THC, que é o tetracanabidiol, que vulgarmente conhecido como maconha, que a gente tem ali alguma coisa prevista em lei a respeito da restrição de comercialização. Então, a gente está falando de uma regra que é determinada para o esporte. E dentro desta regra, a gente tem substâncias que são lícitas e ilícitas, ok? Então, é um conjunto muito maior, e é por isso que a gente costuma corrigir, porque a gente não pode fazer essa confusão. Vai que o atleta pensa assim, ué, mas isso aqui está vendendo na farmácia, isso aqui não é ilegal. Se não é ilegal, eu posso usar. E é justamente esse o pensamento que a gente quer afastar. E isso é muito fácil de a gente checar, por mais que a gente não tenha lido a lista inteira, e até a memória também não vai ajudar, mas tem uma ferramenta aí muito bacana, né? Que é o check de jogo limpo, né? Que foi feito com a Anvisa, que tem um link aí que você pode digitar qualquer o nome de medicamento, qualquer substância, e ele te diz se é proibida, se não é, se é dentro de competição, se é fora de competição, se é a todo tempo, né? Então, na comunidade, a gente divulga muito isso. Se você tem dúvidas sobre se aquele remédio, se aquele remédio tem alguma repercussão no esporte, usar essa ferramenta é essencial. Tinha até um aplicativo que as meninas passavam, né? Mas que parece que não está atualizado com a última versão da lista da UADA, mas o da Anvisa com a ABCD é 100%, né? Então, na verdade, esse foi um avanço muito importante como serviço para a comunidade que a gente trouxe, que é uma ferramenta de busca, que no nosso entendimento, só poderia ter sido feito em parceria com a Anvisa, que é quem regula, fiscaliza a questão do uso dos medicamentos em território nacional. Está disponível no nosso site, também é um dever de casa para toda a comunidade entrar no site da ABCD e conhecer as informações que estão no nosso site. E o Cheque Jogo Limpo, ele é prático porque ele auxilia o atleta para que ele não cometa qualquer erro na administração de um medicamento. E aqui eu vou fazer um adendo para trazer para vocês quais são as duas orientações da Agência Mundial e que a ABCD replica para toda a comunidade. Primeiro não usar nenhum remédio sem prescrição médica. Segundo sempre consultar a lista de substâncias e métodos proibidos. A gente não pode confiar nem em um somente, nem em outro somente. Só funciona se for junto, porque também não é todo médico que conhece a lista de substâncias e métodos proibidos. Então, eu brinco que se você é atleta, quando você chega no médico, você diz seu nome, sua data de nascimento, peso, altura e que você é atleta. Você faz parte de um grupo especial. Você precisa informar para o seu médico que você faz parte desse grupo especial. Então, é importante estar atento. É uma ferramenta que vai te ajudar, mas ela sozinha não pode garantir que você vai fazer uso da forma correta. Então, a gente sempre bate na tecla de que um médico precisa ser consultado para a administração de qualquer medicamento. Gente, os fitoterápicos, né? Porque eu tive uma surpresa quando eu fui ler a lista dos fitoterápicos. Eu achava que era coisa natural. E não, e tem muito fitoterápico na lista de substâncias. Isso a gente traz um ponto relevante de discussão no ambiente esportivo que é importante a gente alertar. Suplementos e medicamentos manipulados, eles não têm uma regulação direta da Anvisa, principalmente suplementos, tá? Então, não é possível, no Brasil, não é possível garantir que o que está no rótulo é exatamente o que está no conteúdo. Então, qual é a orientação da ABCD? Não usem, ok? Por mais que isso doa, por mais que você olhe para mim e diga assim, não é possível, você está praticando o esporte, não usar suplementos. Talvez a gente chegue nessa discussão aqui nesse podcast e talvez a gente faça um só sobre isso.
mas é possível, gente, tá? A gente aqui criou mecanismos para que as coisas sejam mais simples, para que a gente alcance resultados mais rapidamente. Nenhum problema em usar tecnologia. O problema é quando você resolve assumir um risco em nome dessa tecnologia. Você só precisa estar ciente de que alegar posteriormente uma contaminação, quando você se colocou diante desse risco, aí não é contaminação, aí você foi negligente, entende? Então, a gente precisa só ficar atento ao que a gente busca praticando o esporte e o que a gente quer enquanto atleta. Então, tem que tomar cuidado. Isso vale para a suplementação, né? Para a homeopatia, para os fitoterápicos e agora, pelo que eu estou vendo, também para a soroterapia, né? Eu estou acompanhando umas coisas que, olha, o que já me chegou, Adriana, foi de que a receita do médico ela vem com um nome específico. Então, ela não vem com qual é o composto. Ela vem, o que vai ter nessa fórmula? Ela vem com um nome específico. E aí, quando a paciente indaga o que tem, fala, não, a farmácia de manipulação sabe. E aí entra isso que você falou. A farmácia pode até saber, mas você está assumindo o risco, né, de não sabendo ingerir algo que não é permitido. Eu vou te causar uma decepção anterior a isso, tá? É que eu não estou aqui para florear. É proibido. Soroterapia é um método proibido, independente do que tenha, ok? A infusão de 100 ml num período inferior a 12 horas é proibido. Soroterapia, infusão, é proibido. Então, atentem-se, pode ter soro fisiológico, apenas. O método é considerado proibido, ok? Então, não pode. E aí, o outro ponto de reflexão é como é que a gente chegou nesse ponto, não é mesmo? De ir num médico, ele prescrever algo mágico e você aceitar. Ah, mas não me importa o que tem ali dentro, se ele está prescrevendo, ele sabe o que está dizendo. Eu não quero ser refém a esse ponto de ninguém, por mais conhecimento. Eu acho que é um direito meu saber. Eu, como cidadã comum, hein? Cidadã comum, não chego nem no calcanhar de um atleta. Eu, como cidadã comum, não admitiria ter no meu corpo qualquer coisa que eu não soubesse, pelo menos as informações principais a respeito daquilo que eu estou ingerindo, gente. É um princípio básico de a gente não se tornar refém dessa indústria do milagre, né? Que, na verdade, os efeitos estão aí para mostrar que não trazem milagre nenhum. Pois é. E aí, hoje mesmo, na comunidade, a gente estava discutindo sobre um vídeo que a atleta fala que ela tem um implante de gestrinona, que agora eu não vou mais chamar de chip de beleza, não, vou chamar de chip de feiura. E que ela tem ele em dose terapêutica. Ah, tá. Eu não Adoro, sei nem, adoro essas ideias. eu não sei nem por onde começar a falar a respeito desse assunto. Porque eu não posso deixar de ser gentil, entende? A comunidade espera isso de mim. Eu sou uma multiplicadora de informação, mas é importante um choque de realidade. E aqui eu vou pedir licença a Gabriel para falar para o público feminino uma informação importante. Por que que a gente deixa a sociedade fazer isso com a gente? Sabe por que a gente não pode ser simplesmente uma existência? Por que a gente não pode ser mulher e permitir que o nosso corpo funcione como um corpo de mulher? Sabe? É muito cruel a gente perceber e veja, eu vou dar exemplos meus, do meu dia a dia aqui. A gente se cobra. A gente começa a fazer uma atividade física hoje e daqui a pouco você percebe que o seu fluxo natural de aprendizagem e de adaptação motora não é suficiente para satisfazer a sociedade. Você precisa começar a produzir mais força, mais velocidade, mais resistência, mais rápido. E você sozinho começa a se frustrar porque o seu corpo não responde às expectativas que não são suas. São expectativas impostas. Não existe dose terapêutica de gestrinona, tá bom? Essa é a informação. Não para atletas, ok?
Gestrinona, assim como a testosterona, que normalmente são os dois hormônios que constam no famoso chip da beleza, que não adianta nem, você não pode nem ser mais feia em paz, você precisa estar ali, né, fazendo uso de algo que você não precisa para dar uma satisfação para a sociedade, é proibido para o esporte e parte de uma sanção inicial de 4 anos, ok? Então, você assume esse risco. Então, o que a gente vai começar a corrigir agora, Ana? A atleta diz que usa testosterona e gestrinona em doses terapêuticas. A gente tira o atleta da frente. A gente só diz assim, a pessoa ou a minha amiga, porque o atleta sabe que não pode usar. Atleta, que está preocupado com a sua prática esportiva e com o esporte, ele não vai fazer uso de hormônio sem uma autorização de uso terapêutico, ok? Então, o que um atleta vai lhe dizer é, eu uso hormônio X porque eu tenho um problema de saúde, mas eu estou protegido por uma autorização de uso terapêutico, que é um documento emitido pela ABCD, pela Comissão de Autorização de Uso Terapêutico da ABCD, quando você precisa fazer uso de uma substância proibida para fins terapêuticos. Ah, então entendi, Adriana. Agora, então, se eu quiser tomar a gestrinona, eu peço aí, né? Não, não é assim que funciona. Existem requisitos e critérios muito rígidos para ser liberada uma substância proibida para um atleta. Ele precisa provar com relatório médico, exames clínicos, que é necessário e que é o único meio terapêutico possível para o tratamento da sua patologia. Ok? Isso vai ser analisado por uma comissão composta de 21 médicos de diferentes especialidades. Se eles entenderem que cumpre todos os requisitos, você tem essa autorização. Chip da beleza jamais terá essa autorização, ok? Reposição hormonal para quem tem 28 anos também não vai acontecer, tá? E nem para ninguém que tenha níveis hormonais considerados normais. E quando eu digo normal, não é para você, é para o meio médico, científico. Se você não está satisfeito, aí é um outro problema. Tá bom? Desculpa a dureza muitas vezes nas minhas colocações, mas precisamos ser objetivos para levar a informação correta para que as pessoas parem de reproduzir informação errada. Posso só entrar aqui, Aninha, rapidinho? Porque esse tema, acho que foi até numa conversa que eu tive do outro podcast, depois que a Paula e a Paula conversamos. Então, o atleta amador, como você falou, né? São todos atletas, então o procedimento é o mesmo. Se o atleta precisa do uso terapêutico, ele tem que fazer o pedido todo antes, passar por toda uma aprovação antes, para aí sim fazer uso do medicamento. Com certeza. Antes da competição. Antes da né? competição. Antes de usar o Antes negócio, do- né? Antes de usar o Antes de negócio, usar. ele tem que pedir isso. Antes de começar o Antes de tratamento, usar. ele tem que pedir todo o negócio. Legal, legal. Bom saber isso. Acho que essa técnica com o atleta amador também. Desculpa, Aninha. E outra coisa que a gente conversa muito no grupo é sobre esses parâmetros de testosterona, né? Que foi exatamente isso que você falou, né, Adriana? Que muitos médicos dizem, você chega lá com a testosterona 8, por exemplo, que eu já fiz um exame e a minha dá 8, então, não, mas o parâmetro, você está fora do parâmetro. Então, nós vamos adequar, vamos colocar no nível equilibrado, de 60, sei lá, tô chutando, tá? Como se a gente tivesse, 60 é bem alto, né? Mas como se a gente tivesse que estar dentro desse número, sendo que não é um hormônio feminino, né? E que não precisa, salvo se você tiver aí algum problema de saúde, que seja diagnosticado, que precise de tratamento, não é um hormônio que você tem que repor, certo? Exato, exato. E aí você precisa conversar bastante com o seu médico, você precisa confiar no profissional que você escolhe, porque o atleta é responsável por todo o pessoal de apoio que ele contrata para auxiliá-lo na sua carreira esportiva, ok? O que eu quero dizer com isso? Não vai adiantar, não vai te eximir de responsabilidade dizer que a culpa foi do médico. Ok? Então, você é responsável pelas escolhas daquele que você traz para perto para lhe ajudar na sua carreira esportiva. Muitas vezes o médico sequer conhece que você é um atleta. E é importante a gente frisar, inclusive, a última resolução do CFM que traz a proibição da prescrição
de esteroides anabolizantes para fins estéticos e esportivos. Obviamente que para fins esportivos já era proibido, não na comunidade de médicos, mas para todo o ambiente esportivo ele já era proibido. Mas quando a gente coloca essa limitação também para fins estéticos, a gente acaba encontrando esses dois caminhos, porque existe essa interseção, esse limite ele é muito sensível. Então, não parem de recorrer a profissionais que querem colocar você num lugar onde você não precisa estar, né? Você tem saúde, você está fazendo a sua prática regular, você está alcançando os seus resultados. Não bagunce o seu organismo em prol de uma situação que não vai lhe pertencer por muito tempo. Parece clichê, mas a vida de atleta não é simples. Como eu disse recentemente, se você quer facilidade, não é no esporte enquanto atleta. É mais ou menos isso. Tudo bem, ficou bem explicadinho. Quero ver alguém contestar isso aí. Adriana, depois eu vou dar o passo para o próximo passo. Depois do procedimento, depois a gente entender as substâncias, depois a gente entender essa questão da suplementação, aí da homeopatia, fitoterápicos, vamos passar aí para a questão do procedimento, né? Testado, veio o resultado analítico adverso. É assim? Muito bem, meu Deus, quanto orgulho. E nem fez ainda todos os módulos de educação. Eu estou Imagina assim, quando fizer. estou emocionada. Olha, tem o resultado analítico adverso. Aí a gente sabe, a gente acompanha e muito é divulgado a questão da lista de suspensos provisoriamente e depois a lista de suspensão definitiva. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, sobre o que é essa suspensão provisória, para depois se chegar à suspensão definitiva. Perfeito. Para a gente entender esse ponto, para além das questões jurídicas, que aqui eu vou tentar trazer de forma simples, eu queria falar de novo da lista, porque é lá onde tem esse detalhe que vai dizer muito para a gente sobre o processo. A lista, ela é dividida, além das substâncias proibidas em competição e fora de competição, ela também tem uma subclassificação que é substâncias especificadas e substâncias não especificadas. Esse conceito, ele traz para a gente qual é a base, não só para a sanção, mas como para um eventual pedido de suspensão provisória ou determinação de suspensão provisória, ok? Uma substância não especificada, a Agência Mundial parte do princípio de que não há qualquer razão para que ela esteja no seu corpo. Então, ela tem um nível mais gravoso relacionado à sanção e a suspensão provisória, ela é determinada. Uma substância especificada, que é aquela que eventualmente pode ter sido administrada para fins terapêuticos ou por razões similares, ela parte de uma sanção mais baixa, menos gravosa, e, inicialmente, a suspensão provisória pode não ser determinada, ok? Então, quando a gente tem um resultado analítico adverso, a gente precisa entender que isso não é necessariamente uma violação à regra antidopagem. Lembra que eu falei há 2 minutos atrás sobre autorização de uso terapêutico? Eu posso ter um resultado analítico adverso que, quando eu vou fazer a gestão preliminar desse resultado, eu encontro a autorização de uso terapêutico do atleta. Então, esse resultado positivo não vai virar uma violação. Ok? Então, a gente precisa fazer esses 2 marcos temporais aí. A suspensão provisória, para além dessa situação, ela é basicamente determinada por qual foi a substância encontrada no seu corpo e também qual é o artigo de violações em que está enquadrado aquilo que você praticou, porque a gente sabe, e aí agora todo mundo vai saber, que a presença de uma substância proibida não é a única possibilidade de violação. Nós temos no código outras 10. Então, ao todo, são 10 possibilidades de violar o código. Nós temos o uso, a tentativa de uso, o tráfico, fraudar o controle,
fraudar as regras impostas no sistema de localização, dentre outras possíveis. E aqui eu quero chamar a atenção para a cumplicidade e a associação proibida. A gente tem que ter atenção, porque esses dois pontos de violação, ele vem justamente para trazer para a gente a informação de que não adianta você saber que tem alguma coisa errada e fechar os olhos. Você também pode se responsabilizar, ser responsabilizado por isso. Então, nós temos essas duas listas. A lista definitiva, ela parte de um processo transitado em julgado, ok? É uma lista de atletas que já foram suspensos e estão ali cumprindo suspensão. A lista de atletas provisórios é aqueles que estão em processo de julgamento. Eles podem ser condenados ou não. Ok? Então, é por isso que essa lista de suspensos provisoriamente pode ter uma variação de quem está e em que momento está. Pode ter um nome que está aqui hoje e amanhã ele não está mais, porque depende do momento do julgamento e das condições do processo. Porque um atleta que está suspenso provisoriamente pode pedir uma audiência para levantar essa suspensão, se ele trouxer provas suficientes para isso. Ok? Então, a gente tem que estar atento em relação a essas duas listas. Eu acho que esse é um ponto que levanta muita polêmica no triatlo, porque, e a Adriana acompanhou aí durante o ano, né? É isso. O nome aparece, o nome sai, e aí as pessoas perguntam, mas estava e não está mais, mas o que aconteceu? E se o atleta está cumprindo a pena, né? O quanto que também a sociedade também, né, Adriana, também é responsável por ajudar a fiscalizar, né? Mas a gente vem falando muito sobre isso, né? Sobre maior transparência nesses não nos resultados, mas na divulgação. E, e aí, em relação a isso, queria até que se você puder pontuar esse ganho que a gente teve recente de passar a ter os nomes divulgados, seguindo os critérios. Isso. Existem algumas situações previstas no código que podem ser utilizadas como forma para não publicar o nome na lista de na lista de suspensos, desculpa. E o que acontece? Um dos casos mais emblemáticos é o caso do atleta menor de idade. Não só por uma regra da Agência Mundial, mas também por uma questão de proteção do atleta menor de idade em relação às nossas regras e a legislação que protege o menor e o adolescente. O nome desse atleta menor de idade não é publicado. Contudo, existia essa mesma regra para atletas recreativos. E foi justamente essa a reformulação que a gente fez recentemente na compreensão de que o Código Mundial permitia certa discricionariedade da autoridade de teste, no caso a ABCD, no entendimento se era necessário a publicação ou não. E aí a ABCD adota recentemente o posicionamento de que atletas recreativos suspensos terão os nomes publicados. E isso é um anseio da sociedade, isso não é uma regra criada pela ABCD, é uma regra que está disponível no Código Mundial, que dá para as organizações nacionais e federações internacionais o poder de interpretação, ok? E esse foi um trabalho desenvolvido junto, que a Paula foi muito importante no sentido de trazer algumas informações e algumas questões também do ambiente esportivo e alguma percepção que a gente vem tendo, que é a seguinte: existem atletas considerados recreativos com um poder de mobilização social muito grande, e que fazem, além de recurso, fazem fortuna com o esporte, eles também influenciam jovens atletas e a comunidade esportiva como um todo, além de competirem e fazerem muito dinheiro com essas competições, além de terem patrocinadores. Então, percebe? Eu estou falando de um atleta que é considerado um atleta recreativo, mas que vive do esporte. E esse atleta suspenso, ele não pode ter a autorização para continuar falando em nome do esporte. Ele já desvirtuou os princípios que regem
como a gente falou inicialmente aqui, os valores do esporte. Então, dar essa publicidade vai nos ajudar a limpar um pouco a percepção de que esses atletas têm e podem fazer o que querem, independente se estão violando uma regra antidopagem ou não. E é esse o nosso propósito, e aqui um ponto importante, Paula, não é nem a questão da transparência, é a questão do conhecimento a respeito da regra, porque a gente tem a regra que precisa ser aplicada no caso concreto, então é muito difícil a gente dizer sobre regras de julgamento num âmbito geral, sem olhar especificamente aquele caso, entende? Então, eu tenho um cuidado na hora de explicar, por que nesse caso o nome foi publicado e no outro caso assim não foi publicado? A gente vai precisar olhar para esses dois casos. A gente não pode falar genericamente. O que eu posso falar em termos de regra é que a legislação vigente permite alguma flexibilidade em relação às situações pontuais e precisas que a gente vem melhorando e vem mais melhoria aí pela frente. Bacana. O esporte agradece, a gente agradece. O Gabriel avisou aqui que já temos 50 minutos, mas vamos lá que a conversa tá boa. Falando nisso, né, que que você tá falando aí do atleta e de que o atleta às vezes vive disso e não sendo profissional, né? Eu queria falar uma coisa que me chamou muita atenção, que eu fico repetindo agora bastante. Vou pular aí um pouco, vou fazer uma inversão de pauta aí, que é a questão do atleta cidadão, que você falou na reunião, e eu entendi, fui pesquisar, falei com as meninas da comunidade do que devemos, em quem devemos nos inspirar, o que é isso, o que é para a ABCD isso, e você como presidente propaga, né? O que é um atleta cidadão? É muito interessante, porque esse foi um conceito que eu trouxe de uma percepção pessoal a respeito da integridade no esporte, algumas vivências que a gente tem quando a gente conhece o esporte de perto. Quando a gente entra no esporte, a gente percebe alguns vícios e comportamentos que quem está longe talvez não consiga compreender ou não queira compreender. E aí eu costumo fazer o seguinte questionamento: quem são os nossos ídolos? Quem a gente está escolhendo como referência? Quem nós queremos que seja aquele ápice que eu quero alcançar? Quem eu quero ser, sabe? Então, quando você escolhe esses ídolos, você precisa avaliar, para além do desempenho atlético, quem é essa pessoa. Você não pode se espelhar em profissionais, e quando eu digo profissionais, eu falo de atletas que levam o esporte como meio de vida. Você não pode se espelhar naquele que corre mais rápido e que não trata bem o seu médico, aquele que salta mais alto e que não respeita o seu adversário, aquele que não sabe conversar com a comunidade esportiva, aquele que não é transparente, e aí sim a gente fala de transparência, aquele que não prega e não propaga os valores da ética e da integridade no esporte. Então, a gente precisa tomar cuidado, e eu costumo brincar, eu acho que eu fiz essa brincadeira aqui com você, Ana, que eu cheguei em casa, eu tenho 3 filhos, e a minha filha mais velha tem 18 anos, e eu cheguei, e ela adora esporte, obviamente, não tem como um pé de banana da uva, então ela é muito conectada, e ela falou assim, poxa, mamãe, mas eu adoro esse atleta, ele é meu ídolo. Eu falei, não é não, não é não, e se era, não é mais. Não é mais porque a gente precisa entender, minha filha, que a gente precisa dar voz e palco para quem merece e para quem arrasta uma multidão com bons exemplos. Então, você não pode ser bom apenas dentro da quadra, dentro do tatame, das pistas, na água, você precisa ser cidadão. O cidadão, ele tem valores que ele carrega para além do esporte.
E isso agrega e protege o ambiente esportivo. Não tem como você confiar em alguém que não é um exemplo de fato de integridade. Nossa, Adriana, mas aí você tá querendo pessoas imaculadas? Eu falei, não, gente, né? Claro que não, somos todos falíveis, mas existem vícios de comportamento que são escancarados demais para a gente chamar alguém de ídolo e de referência. Se você quer como referência aquele influencer digital que está todos os dias no Instagram fazendo propaganda de suplemento, aí vai na clínica, faz a soroterapia, faz o videozinho, divulga na internet, faz tudo aquilo que a gente está aqui dizendo para você, como órgão regulador, que não pode fazer, e você mesmo assim está batendo palma para essa pessoa, aí quem tem um certo desvio de caráter já não é a pessoa, é você. Entende? Então você tem que me dizer com quem você anda. Ok? Eu preciso complementar. É muito mais didática, né? É assertividade, tipo. muito boa, ótima. Acho que é isso, gente. Dentro disso aí, agora eu vou passar para a Paula, até estou resumindo, tá, Paula? A pauta, para não ficar muito tempo aí, não ocupar Deixa eu muito só espaço. passar uma informação para vocês. A minha agenda de 5 horas ela foi Então, cancelada, então estou menos tensa. A gente pode conversar e depois, se vocês quiserem dividir em 2 episódios, vocês fiquem à vontade. Não, vamos aumentar a pauta então agora. Vamos agora. Agora vamos ficar aqui. É, Nosso vamos fechamento voltar. era o atleta cidadão. Quer voltar? Porque eu acho que seria legal a gente fechar nessa pauta um pouquinho mais do atleta cidadão. Quer voltar na parte do jogo Não, eu ia limpo e falar. tudo? Que é, Gabriel? Do jogo limpo que você falou aqui, né? Do papel social e tudo, você quer. Isso. Aí eu ia voltar para falar do papel social. E aí entrar nas entidades certificadas do programa Jogo Limpo, né? Que foi apresentado e que a gente também está fazendo aí, coletando as informações solicitadas. Queria que você falasse sobre isso. E o papel dos atletas para exigir, né, numa situação prévia à atuação da BCD, mas dos patrocinadores de provas, dos organizadores de prova, como a gente pode educar e prevenir essas situações. Eu acho que mais do que a ABCD querer que o ambiente esportivo esteja limpo, acho que qualquer atleta limpo deseja isso. E existem alguns mecanismos simples que vocês podem exigir, que é direito de todo atleta. Então, se você está participando de uma competição, a primeira coisa que você tem que fazer e que não é hábito é ler esse regulamento, né? A gente tem por hábito não ler coisa alguma, muito menos um regulamento de prova. Mas por que é importante a gente ler? Porque lá vai dizer se aquela competição está submetida às regras antidopagem. E se não tiver nesse regulamento este ponto determinado, expresso, você pode questionar do organizador da prova e você pode questionar, inclusive, dos patrocinadores dessa prova, né? Como assim existem patrocinadores para uma prova que não resguarda o jogo limpo? E essa é uma mobilização de todos os praticantes de atividade física, de todos os praticantes esportivos. Outra coisa que toda entidade pode ter, junto com a ABCD, a adesão do programa #Jogo Limpo, que é um programa que a gente tem que relativamente simples hoje. Mulheres do Tri já estão aqui com a gente, já fazendo todo o nosso trabalho conjunto, que é dizer para as entidades esportivas como que elas podem ser parceiras do Jogo Limpo e como que elas podem levar para a comunidade informação de qualidade, porque é isso que está determinado no programa. A gente faz uma divulgação dessas entidades e organizações que aderem ao programa, isso faz parte do nosso programa educacional. A gente tem no nosso site a lista das organizações e confederações que já aderiram ao programa, porque é uma forma da gente ajudar as entidades a difundir a informação da melhor maneira. Porque a gente tinha, por exemplo, eu gostaria de falar no passado, mas ainda temos algumas situações como essa, de organizações que até tentam fazer o seu papel em relação à antidopagem, mas não sabem fazer ou fazem de uma forma que muitas vezes prejudicam mais do que ajudam. A gente identificou recentemente uma entidade importante, cuja lista disponível no site da entidade era a lista de 2018.
lista de substâncias e métodos proibidos. Se você coloca uma lista defasada no seu site, você mais prejudica o sistema do que ajuda. Entende? Então, o que a gente ensina é, se você não tem uma pessoa operacionalizando aquilo diariamente, basta um link para o site da ABCD, onde a gente garante que a lista estará atualizada, dentre todas as outras informações e ferramentas disponíveis. Então, essa é uma forma que a comunidade tem de mobilizar o sistema e de procurar estar em ambientes onde seja determinado e seja protegido o ambiente esportivo. Você precisa saber onde é que está essa proteção. É no regulamento da prova, são nas condições em que o patrocinador impõe para compor essa parte de integridade. E veja, os inimigos do jogo limpo, eles são ocultos, ok? Então, se você os expõe, eles desaparecem, porque ninguém vai se levantar das trevas para dizer que é contrário ao jogo limpo, porque pega mal publicamente. Então, exponha essas situações, traga à luz, porque você vai obrigar essas organizações, essas entidades, essas pessoas, esses atletas, esses médicos a se adaptarem e a passarem a levar a informação correta e a propagar também o jogo limpo da forma certa, entende? Então, o que a gente precisa é jogar luz no sistema para que a gente tenha mais informação e mais adeptos e que eles procurem as informações no lugar correto. Posso falar uma coisa em relação a isso que a Adriana está dizendo, que eu vejo hoje tanta banalização, né, uma normalização, que assim, eu não sei nem se eu estou sendo muito rígida, mas eu acho que hoje quem não se posiciona a favor do jogo limpo é contra. A gente passou da hora, a gente passou do ponto em que as entidades, marcas esportivas, assessoria, treinador médico, precisam se posicionar. Porque quem fica ali em cima do muro, meio que fecha o olho, você está sendo cúmplice. Conivente. Não dá. Conivente. Você não pode não se posicionar. E a gente está numa atual, eu digo assim, para além do esporte, né, no mundo, a gente vê as marcas se posicionando muito em relação às empresas preocupadas, né? A gente tem a preocupação com a diversidade, a gente tem a preocupação do clima, a gente tem questões, e eu vejo de verdade o jogo limpo, a proteção desse ambiente seguro, como você fala para o esporte, é uma questão tão importante quanto. Porque, né, até falando como mãe também, e como alguém que ama esporte, a gente está aí correndo um risco de causar uma reviravolta, assim, né? O que vai ser o futuro disso, se a gente não faz nada agora? Hoje a gente até usou um exemplo antigamente. Não, pode falar, E a Adriana. gente perde, eu te digo. Perde. Eu te digo onde é que a gente para. A gente para com o fim do esporte. Acabou. Não tem esporte, gente. Não tem esporte sem que esteja garantido o jogo limpo, sem que esteja garantida a imprevisibilidade dos resultados e sem que esteja garantida a igualdade de armas. Não existe esporte. Então, assim, não tem convencimento, não tem argumento que traga qualquer possibilidade diferente. E você tocou num assunto tão sensível, Paula, que é pessoal de apoio ao atleta. Você falou em pai, você falou em mãe, e a gente está vivendo um momento onde esses pontos, esses pilares desses atletas estão se corrompendo para que tenham nos seus filhos a vitória, ou a suposta vitória. Então, é gravíssimo o que a gente vê de pais e mães coniventes, e aqui eu vou fazer o exercício de entender que é por ignorância, porque nenhum pai, nenhuma mãe obrigaria ou seria conivente em ver seu filho usando qualquer tipo de substância proibida com 13, 14 anos, se ele soubesse o dano que isso promove na saúde dos atletas. Entende? Nós somos referência para os nossos filhos. Não transfiram para os seus filhos as frustrações que você teve enquanto atleta ou quase atleta. Você não pode transformar a vida do seu filho para que ele seja aquilo que você não foi. A gente precisa cuidar.
E quando eu digo cuidar, é para além daquilo que a gente sabe. A gente não precisa saber tudo, a gente só precisa conhecer quem sabe. Verdade, verdade. Você quer falar um Tá pouquinho mudo, do Ana. Quero Ser Testado depois, Paulo? Pode falar também, se quiser falar um pouquinho disso. Eu ia falar isso, mas eu deixei no mudo. Eu tava falando, mas eu deixei no mudo de novo, Tava bom. pra ninguém escutar. Eu ia falar que nessa linha do que a Dana tá falando, a Paula podia até estar justamente da iniciativa, que para mim é uma iniciativa da sociedade, de uma perspectiva, né? Porque existem várias perspectivas para você, como a gente está falando aqui, para você lutar pelo jogo limpo, e a perspectiva da Paula na criação da campanha, junto com a Patrícia, né? Da campanha que Quer Ser Testada e o que ela queria ou ela quer com isso, né? É, então eu ia perguntar para a Adriana assim, como que a gente pode incentivar para que mais pessoas, mais atletas, e até mesmo marcas e organizações se juntem à ABCD e promovam isso que a gente, né, também começou a fazer. Nós somos poucos, mas a gente começou com o que a gente tinha, a gente começou 2 pessoas, eu e a Patrícia, né? E hoje a gente tem alguns adeptos, pessoas que apoiam, né, que querem o jogo limpo, que lutam pelo jogo limpo, mas a gente precisa de mais. A gente tem um universo, como você falou, né, o tamanho do Brasil, quantos atletas amadores, e a gente precisa de mais força, de mais voz, para que a gente também possa mobilizar os organizadores de prova, os patrocinadores, as assessorias. Quando a gente criou a campanha, a nossa ideia era realmente aumentar o número de testes, né? A gente não tinha muito teste em prova amador, muita prova no Brasil que é prova de amador, então que nem tem profissional. E a gente começou nessa linha e fomos ampliando, percebendo, até muito em contato com a própria BCD e com o seu discurso, que é maravilhoso, de conscientizar, de trazer junto, de informar para essas pessoas o risco, a saúde, os riscos lá no futuro. Então, assim, de proteger também o valor do esporte, de proteger de colocar todo mundo na mesma condição de igualdade. Então, a gente foi ampliando, mas é algo novo que a gente começou em maio desse ano e eu acho que tem uma taxa de sucesso muito alta, porque o que a gente já conseguiu fazer. Agora, assim, eu também não sei o quão preparada a BCD tá. Imagina aí, ó, 10, 15 Paulas atrás de vocês, mandando Eu que... e-mail, pedindo reunião. Veja, Paulo, eu quero 200, tá? Pode embalar para a viagem. A gente dá conta e a gente nem sempre precisa fazer com que esse movimento seja só meu, seja só da Adriana. Hoje, se eu chegasse aqui, e isso já aconteceu em alguns momentos de pessoas que já trabalharam na ABCD ou de pessoas que trabalharam junto com a ABCD, de pessoas perguntarem, como é que eu faço? Eu estou interessada em melhorar isso, em melhorar aquilo. Eu não preciso falar com essa pessoa. Eu posso falar assim, eu quero que você fale com a Paula. Eu quero que você conheça a Paula e a história da Paula. E isso acontece muito frequentemente aqui na BCD, porque a gente tem um grupo de pessoas muito próximas da gente e que trabalham e que já desenvolvem campanhas, projetos, pesquisas, e que quando vem outras pessoas com esse interesse, para além de conversar com a ABCD, eu peço para conversar também com essas pessoas, para que vocês compartilhem experiências e possam seguir. Entende? Então, nós somos uma rede de apoio entre a gente. E a ABCD está aqui para receber todos vocês, e daqui a pouco a Paula vai estar recebendo, a Ana vai estar recebendo as pessoas para dizer, olha, o nosso projeto é esse aqui. Olha o que a gente já alcançou nesse sentido. Então, é importante que a gente entenda que se esse podcast alcançar 3 pessoas, que obviamente será muito maior do que isso, eu já sensibilizei e já mobilizei e já redirecionei o caminho de 3 pessoas que vão conversar com mais 3 e com mais 3. E é por isso que a gente alcançou tantos resultados positivos em 2023, porque a gente conseguiu fazer com que a nossa voz reverberasse. A comunicação ela é fundamental. E é por isso, e é que eu vou pedir desculpa pelo enjoo
que muitas vezes eu falo, esse termo é assim, esse termo você corrige aqui, não é bem esse o caminho. Por quê? Porque eu quero vocês falando sobre isso, e eu quero vocês falando e transmitindo informação de qualidade. E é muito bom quando a gente percebe uma escuta sensível que se adapta. Então, assim, a gente está aqui para ter uma voz, a gente está aqui para mobilizar o sistema, e cada um de nós que reverbera com a informação correta, na fonte correta, ela transforma um ambiente. E a gente tem escolinhas de futebol que mudaram as suas estruturas para isso. A gente tem projetos de pesquisas redirecionados. A gente tem a forma de trabalhar, inclusive da ABCD, que teve sua adaptação por conta desse público que vem até a gente e fala assim, mas olha, deixa eu te mostrar esse caminho, deixa eu jogar a luz aqui, talvez não esteja sendo observado neste ponto. Nós somos uma única frente em prol do jogo limpo, e a gente precisa fazer, a gente não precisa ter medo de falar, e a gente não precisa ter medo de cobrar das partes que se envolvem com o ambiente esportivo sobre a necessidade, Paulo, daquilo que você está dizendo, que é falar. A gente não pode só simplesmente aceitar o jogo limpo. A gente tem que lutar por ele. É isso, a gente tem que lutar por ele. É até bom falar aqui para todo mundo que está ouvindo, deve ter aí, além dos atletas, também as entidades que organizam prova, que a ABCD é totalmente aberta a participar das feiras, né? A gente sempre tem ali a feirinha no dia anterior da prova, onde tem as marcas, onde se vende produto. Meu Deus, aquela feira precisa ter o ABCD ali. E em A uma das gente conversas tem já falou, olha, a gente vai, né? Participa, tem material. a gente tem muito material legal agora para 2024, vindo aí um enxoval todo novo. A gente tem muito material educacional, a gente tem muito material que pode ser impresso, é simples, que são materiais que a gente manda à mídia para vocês podem imprimir e divulgar, colocar no stand também como forma de divulgar o jogo limpo. Então, tem do mais simples até o mais complexo, dependendo da parceria. A gente tem um stand que simula uma estação de controle de dopagem, que para jovens atletas é muito divertido, porque a gente faz todo um teatro, a gente encena como acontece a notificação, por que ela acontece daquele jeito, o que vai ser pedido para aquele atleta, porque a gente está falando aqui de educação, de atletas amadores e de pessoas que já praticam o esporte, mas a gente sabe que mudar as concepções de alguém que já tem as suas raízes muito formadas e consolidadas é muito mais complicado do que você moldar o caráter e a percepção social de um jovem atleta. Então é por isso que a gente também precisa se preocupar com a molecada, entende? E são eles que vão fazer o barulho que a gente precisa para coibir qualquer um que venha. Não, mas você pode fazer assim, é mais fácil, é mais simples, e ele vai ter voz para dizer, opa, aqui não, desse jeito eu não posso, se você não sabe que eu não posso, eu estou lhe dizendo. Vou aproveitar essa deixa não ensaiada, quase nada ensaiada, né, Paula? Do stand da ABCD, porque a gente tem uma casa do Mundo Tri, do Ironman Brasil, que acontece em maio, e a gente conversar de ter a ABCD lá dentro da casa, ou pelo menos ter conteúdo da ABCD lá dentro da casa, porque eu acho importante esse negócio que você falou da simulação, ia ser lindo ter o espaço lá, mostrar para a galera como Muito funciona. legal. Vai ser bem legal essa história lá. E então tá aí o convite público gravado, mas depois a gente alinha todos os detalhes. Mas está até na pauta esse convite, tá? Foi bem ensaiado o convite. Mas rolou outra conversa hoje de manhã. A gente tem também um stand com jogos, com brincadeiras, que a gente bota a molecada para brincar, para conversar sobre os valores do esporte. Tem muita coisa divertida, gente, muita coisa divertida que num ambiente esportivo a gente aprende sem perceber, de uma forma muito natural, muito sensível, e a gente quer que junto com vocês a gente esteja em todos os lugares fazendo o barulho necessário para continuar reforçando tudo aquilo que a gente acredita tanto. Liana, Eu estamos com vou 1h15 aqui. É. eu ia Fala, finalizar, eu ia fechar aqui, para a gente finalizar. Eu acho assim que a gente, quando eu conheci a Paula, sabe, a Dayana, eu acredito que nada é por acaso, né? Eu me senti um pouco solitária aí na busca e na defesa pelo jogo limpo, né? Parecia que eu estava falando uma língua que ninguém entendia. E depois eu conheci a Paula e depois eu conheci você.
E tem uma frase que eu sempre repito aí, que a gente consegue seguir em frente e consegue se motivar quando a gente percebe o quão fortes e admiráveis são as mulheres, né, e as pessoas que estão à nossa volta. Então, eu retomei a minha motivação com o contato com vocês duas e acredito que tem um grande trabalho pela frente, a gente tem muita coisa para fazer. E só para finalizar o nosso podcast, que foi algo que também eu não sabia que a ABCD tinha, né? E eu fiquei, agora estou ainda me ambientando, é a questão do site da ABCD, que tem tantas informações valiosas e tem também cursos e material de educação. Queria só que você fechasse com essa parte, para a gente terminar antes que o Gabriel corte a gente. Exatamente, não corte ainda, Gabriel, essa informação é importante. No site da ABCD, para além das informações necessárias, sobre tudo que é direito do atleta, é direito do atleta ter acesso à lista de atletas suspensos, é direito do atleta saber como solicitar uma autorização de uso terapêutico, é direito do atleta saber onde pesquisar a lista de substâncias e métodos proibidos. A gente tem também material educacional que é da própria Agência Mundial. Então, temos ali os cursos ADEL, que são cursos que são feitos pela Agência Mundial e que a ABCD traduziu para o português. São cursos longos, técnicos, mas que trazem muitas informações importantes, porque eu costumo dizer que conhecimento é poder. Então, todo atleta, toda organização que detém conhecimento, ela detém poder. Você será reconhecido como um profissional diferenciado se você conhecer a informação. E não se dissocia a antidopagem do esporte. Você não será um bom profissional do esporte se você não conhecer sobre antidopagem. Então, é fundamental que você busque, que você estude, leia. A gente promove anualmente vários módulos educacionais que são bem legais, dinâmicos, com a participação de atletas. Esse ano a gente trouxe muita gente legal. No último, a gente teve uma participação bastante importante de um atleta que está cumprindo suspensão, que trouxe o depoimento dele, sabe? E a gente precisa aprender, inclusive nessas situações, do atleta que teve que se privar da prática esportiva, uma coisa que era a única que ele sabia fazer na vida, por conta de uma falha, de um momento de desconhecimento e que eventualmente ele foi suspenso pelo uso de substância proibida. É inclusive didático a gente ouvir essas pessoas, porque ninguém quer estar nesse lugar. Nem mesmo a pessoa que conscientemente faz uso de uma substância proibida, ela nunca consegue estar nessa posição, na posição de estar em um tribunal, respondendo por uma violação à regra antidopagem. Isso é pesado, isso corrompe a imagem do atleta, isso mancha uma carreira para sempre. Então, se a gente mostra essas consequências, a gente também consegue coibir a prática da dopagem no esporte em todas as suas frentes. Então, é muito legal, a gente tem ampla divulgação no nosso site também, a gente tem um grupo de WhatsApp onde a gente distribui as informações, que é o ABCD News, a gente distribui as informações sobre antidopagem, não só no Brasil como no mundo, todas as informações que chegam para a gente publica ali para que as pessoas conheçam, saibam, e possam dividir um pouco dessa informação, desse conhecimento. Então, os módulos de educação, então, vão acontecer novamente. Em 2024 tem, de novo. Obrigatoriamente, todos os anos, 6 módulos educacionais com temas específicos e obrigatórios. Ótimo. É muito bom mesmo. Eu fiz e não me arrependo, vou fazer de novo, porque o depoimento dos atletas é o melhor. É a parte que você vê na prática acontecer. E se Deus quiser, agora em 2024, a gente retoma o congresso presencial sobre antidopagem, onde a gente traz especialistas não só do Brasil, como do mundo, para também falar presencialmente, para a gente trocar essa experiência, e aí a gente também vai divulgar essas informações, e o mais legal é de graça, é só porque a gente quer mesmo ver a informação em todo canto, em todo lugar. Conta com a gente para divulgar, tá, Dani? Já coloco aqui à disposição toda a rede do Mundo Tri para a gente, quando tiver a data e tudo, a gente mandar para a galera. Perfeito. Quando a entidade, a organização,
adere ao programa Jogo Limpo, ele recebe todas essas informações e pode nos ajudar a divulgar os nossos módulos educacionais e todas as nossas ações feitas, não só por iniciativa própria, como essa aqui, em parceria com as organizações que a gente também divulga e faz questão de mostrar para todo mundo as parcerias valiosas que a gente vem fazendo. Estou liberado agora, Ana. Muito bom. Ô, Gabriel, eu posso Oi. colocar também o link do grupo de WhatsApp da campanha, por Pode colocar favor? tudo. Já que estamos fazendo quem quiser apoiar, quem quiser ajudar, quem tiver a fim de trabalhar, né, Ana? Sim. Quem tiver a fim de colocar a mão na massa, apoio Já sabe o moral é caminho. bom, mas mas estamos Porque precisando. cobrança tem todo mundo aqui tem cobrança, recebe cobrança, né? É. De monte. Muito, Mas aí a muita. pessoa engajar e falar, não, eu vou fazer essa parte, eu vou participar e vou te ajudar nessa cobrança que eu tô fazendo, aí já são outros 500, né? É. Então, quando forem fazer a divulgação do podcast, me marca. Eu não tenho outra rede social que eu verifico, a não ser o Instagram. Até tenho, tá, gente? Mas só para tomar conta da vida de atleta, porque a que eu uso mesmo, pessoalmente, é só o Instagram. As Muito bom. outras são só, mas não conta para ninguém. Tá Tá? bom. Bom, Paula, Ana, Só pra- obrigado. Ô, Adriana, eu vou ter que fazer isso aí também, tá? Você sabia que tem pessoas eu sou bloqueada de contas. É para isso que existe Virei o perfil polícia, fake. Que E a absurdo, Adriana falou que o pessoal é oculto, às vezes não é nem oculto. Quando bloqueia, você já sabe que não é oculto. Você sabe quem é a pessoa aqui. As pessoas. Porque a pessoa tá lá, a pessoa é aqui, pública. mas Bom. é isso. Alguns atletas bloqueiam a gente mesmo, mas a gente Faz parte. tem outros meios. Dá um jeito. Com E certeza. pode contar comigo mesmo, tá, Adriana? Quando precisar, assim, de ajudar com alguma informação que você sabe que eu, né, vou ter. Essa semana eu ajudei uma menina que estava bem perdidinha, coitada, com a AUT. Ela já tinha ido no médico, na ABCD, na nutricionista, ela estava meio barata tonta. E aí ela me mandou um WhatsApp e eu acho que eu ajudei, porque Sempre vai ajudar, sempre vai ajudar. Se você direcionou para o caminho certo, sempre vai ajudar. E para a gente isso é muito importante, muito valioso. Vamos em frente para educar essa moçada. Vamos lá. Muito Adriana, bom, Adriana. Muito bom te ouvir falar. Muito Eu que obrigada. agradeço, eu que agradeço. Um abraço, um beijo. Eu quero fazer um evento presencial quando vocês estiverem aqui em Brasília. Faço questão de prestigiar o evento de vocês. Pode ser uma corrida, pode ser até no sol, gente. Não vou correr, não vou pedalar, muito menos nadar, mas eu estou lá para dar um abraço fraterno e eu acho que tem todo um valor. Muito, muito. combinado. Então, Gente, eu um gostaria beijo também de para agradecer. vocês. Obrigado, Obrigada, Ana, viu, Paula Gabriel, por também. tudo. E é isso, galera. Obrigada, Esse foi mais um Adriana. MT Cash. Até semana que vem.